Olá pessoal, vim trazer hoje para vocês algumas dicas de pontos de respiração que nós podemos utilizar aí para que nós possamos lidar melhor com essa situação que estamos vivendo atualmente, com a questão aí dessa pandemia de coronavírus. Primeiro, falando do sistema imune. É muito importante observar que o medo gera um estresse no nosso organismo e este estresse no nosso organismo, ele prejudica o sistema imune. Então é muito importante que a gente não entre nessa rede neural de medo, de pânico, de terror, de ficar toda hora assistindo a noticiários de TV, toda hora compartilhando notícias sobre vírus. Então, isso gera em nós uma resposta ao sistema de medo, né, que acontece com o nosso organismo. De acordo com a evolução, nós temos o sistema de luta e fuga. Então, o nosso organismo, quando se vê numa situação em perigo, ele vai jogar toda a sua energia para lutar ou fugir, como era na ancestralidade. Então a gente herda isso. Então, numa situação de medo, ela faz o quê? Faz com que nosso organismo se prepare para lutar ou fugir. Então, toda a nossa energia, ela vai para a periferia, ou seja, nossa respiração fica mais curta, né? Nosso coração começa a bater mais rápido, prepara o organismo para ataque ou fuga. Então, isso acontece na situação de medo também. Então, quando nós temos uma situação que coloca o nosso organismo num estresse, né, é liberado no nosso organismo muito cortisol. O que o cortisol faz, dentre outras coisas? Ele suprime o sistema imunológico, ele é um imunossupressor. Então, numa situação de perigo e estresse, o que o nosso corpo faz? É melhor tirar a atenção do sistema imune para a invasão de micro-organismos e colocar a atenção todas nos músculos esqueléticos para poder correr, fugir. Então é isso que o organismo faz. E aí nosso sistema imune fica vulnerável. Então é muito importante saber controlar o estresse, controlar a ansiedade e controlar o medo para fortalecer o sistema imune. Então, o que adianta tomar vitamina C, água com limão, fazer exercícios respiratórios, se no fundo, né, você está com medo danado e está com pânico, com terror e não consegue controlar isso? Não adianta nada. Então, primeiro, vamos fazer algumas coisas para poder tirar, né, tentar ficar melhor, se sentir melhor e não entrar numa situação de medo. Vou passar para vocês alguns pontos que combatem essa ansiedade, que ajudam a gente sair de uma situação de medo, de pânico, de ansiedade. É lógico que com a acupuntura com agulha é muito mais eficiente, mas nada impede que nós em casa possamos também pegar alguns pontos e fazer isso. A diferença é que você vai ter que fazer mais vezes. Você faz uma sessão de acupuntura, depois pode fazer outra só na semana seguinte. Se você vai trabalhar com acupressão em alguns pontos, é bom que você faça umas 3 vezes por dia ou mais, quando sentir que está, numa situação de estresse, de medo, porque a gente fica mesmo, com tanta notícia, com tanta coisa, a gente é levado a isso. Então, é muito cuidado, vamos observar isso. Isso é muito importante. É mais importante que qualquer outra medida preventiva que possamos ter. Então, vamos lá. Nós temos alguns pontinhos no próprio punho, Então, vamos lá. Esse pontinho aqui, pontinho de coração, nós vamos com o nosso dedo polegar, que é mais forte, porque a pressão ela tem que ser forte, não pode ser uma pressão muito suave. Também cuidado para não se machucar. Mas vamos aqui, tem o osso ulnar, nós vamos na parte interna aqui,
e vamos pressionar em direção ao dedo mínimo. Vamos segurar. Lógico que você vai fazer dessa posição, tá? Estou fazendo assim só para mostrar. Então, fique nessa posição bem confortável e pressione em direção ao dedo mínimo 20 a 30 segundos. Próximo, ponto de pulmão. Aqui temos o rádio, a parte interna, tá? Não a parte de fora, lateral, mas a parte medial, a parte interna. Nós vamos também pressionar em direção ao polegar, tá? Dá pra ver? Depois vai pegar os seus 3 dedos, colocar bem rente aqui, ó, ao início do punho, no finalzinho dele, bem no meio aqui, é bem no meio, tá? Nessa distância. Acabou assim os seus 3 dedos. Tem esse ponto do pericárdio. Esse ponto aqui é um ponto que trabalha muito bem a mente. Muito importante esse ponto, inclusive para a imunidade também. Então, vamos apertar contínuo, tá? Não é para fazer movimento de tonificação, nós queremos sedação. Então, vamos apertar 20 segundos. Faço o mesmo do outro lado, tá? Eu tô usando o polegar porque é mais forte. Tá feito isso, nesses 3 pontos dos dois lados, nós vamos pegar aqui um ponto da aurícula, que o ponto da ansiedade fica atrás da orelha e tem um na frente também. Então, a pontinha aqui da orelha, tá? Nós podemos apertar dos 2 lados também. Tá? Esse aqui você pode fazer leves movimentos circulares. Isso é importante fazer várias vezes ao dia. Tá? Senão, porque com o aurículo nós colocamos o que? Aqui sementinhas, esferas, agulhinhas, e elas ficam aí 3 a 5 dias, né? Estimulando o tempo todo. Como nós não temos isso, então nós vamos com o dedo estimular várias vezes durante o dia. Feito isso, nós vamos aqui na região peitoral, tem um ponto de pulmão, muito importante aqui, perto aqui da região maxilar. Nós vamos com o dedo aqui, você vai sentindo, né? É um ponto que você pode pegar com o dedão aqui. A hora que esse ponto é bem dolorido, então você vai descer, você vai sentir aonde que ele tá localizado fácil, porque ele é bem sensível, tá? Então esse ponto aqui, nós vamos dar uma descongestionada, uma aliviada na questão da região do tórax. Tá? Você pode fazer leves movimentos circulares, segurar um pouquinho, alguns segundos também, 20 a 30 segundos. Pode fazer junto, pode fazer um de cada vez, ok? Essa região central do peito, nós temos um ponto muito importante em acupuntura. Nós temos aqui uma região muito importante, nós temos a glândula do timo, que é uma glândula muito importante do sistema imune. Essa glândula é o bercinho aí dos linfócitos T, onde eles são amadurecidos. Os linfócitos T são os nossos soldadinhos aí de combate, né, os micro-organismos invasores do nosso sistema, do nosso organismo. Então, nós vamos fazer um movimento aqui de estímulo. Este ponto para acupuntura é um ponto aqui de reunião de Qi, que a gente chama de energia vital. Então, quando você estimula, quando você usa este ponto em acupuntura, você dispersa o Qi. Esse ponto é muito sensível também, porque é um ponto onde está o nosso chakra cardíaco, onde nós guardamos muitas mágoas, muitas situações sentimentais, é um ponto muito ligado a sentimento. Então, o dia que nós não estamos bem, vocês podem fazer esse teste. Tentem tocar um dia que você está bem e o dia que você não está muito triste, muito magoado, muito frustrado. Esse ponto vai ficar sobrecarregado, ele vai ficar mais sensível e bem mais dolorido. Faça esse teste de vez em quando, né? Lembra? Não, mas vamos ver como é que tá meu timo. Como tá essa região do chakra cardíaco. Então,
para abrir essa região, para expandir, nós vamos fazer um exercício que também trabalha a respiração. Nós vamos inspirar, inflando bem o peito, contando em 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5 e expirar em 5, tá? Vocês vão inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. E no momento que tá inspirando e expirando, nós vamos dar leve batidinhas com as pontas dos dedos nessa região. Então, assim. Faça isso algumas vezes, faça isso de 7, 10 repetições, e faça isso, essa sequência toda, pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia, dependendo do seu estado mental. Isso vai ajudar a ficar mais calmo. E lógico, os pontos de acupuntura, com a agulha, com a moxa, eles funcionam muito mais. Por quê? Porque você tem um estímulo mais, pega melhor o canal. Mas a acupressão, ela também funciona, como eu disse no começo. Fazendo mais vezes, você também tem um resultado bem melhor. Então, tente fazer, experimente. Você vai ver que isso vai ajudar bastante. Faça isso e depois sinta como você estava antes e como você estará depois da sequência. Faça esse comparativo. Também é importante trabalharmos a respiração, mas eu vou fazer um outro vídeo só falando de respiração, porque eu percebo que muitas pessoas respiram muito curto, né? Respiram muito aqui na região do peito e não usam toda a capacidade pulmonar, não usam a capacidade do diafragma. Mas eu vou gravar um outro vídeo só específico sobre isso, tá bom, pessoal? Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida é só mandar aqui os comentários. Obrigado, até mais.